Aquilo que me propuseram foi tentar identificar o espaço da ressonância no algoritmo importantíssimo para tratarmos estes doentes com insuficiência cardíaca e em que se põe, já foi aqui amplamente falado, mas resumindo em poucas palavras, o que é que nós queremos saber nestes doentes com insuficiência cardíaca. Essencialmente, as dimensões e a função ventricular, tanto esquerda como direita, qual a causa, e aqui importantíssimo, como já vimos, para depois orientarmos a terapêutica destes doentes. Se isquémico, queremos saber a viabilidade, e isto pode ter importância tanto do ponto de vista de vascularização como para terapêuticas de ressincronização cardíaca. Depois a questão dos devices, portanto, se o doente tem ou não indicação para a terapêutica de ressincronização ou para uma implantação de um CDI, e aqui a ressonância começa, de facto, a mostrar dados sólidos que nos permitem fazer opções nestes doentes. E, portanto, basicamente, em termos gerais, a imagem, já foi também amplamente falado, ajuda-nos tanto do ponto de vista do diagnóstico, como do prognóstico, como da monitorização da terapêutica. A ecocardiografia é, sem dúvida, o exame de primeira linha, mas com algumas limitações, nomeadamente em termos de janela acústica, mesmo com as novas técnicas, mesmo com as técnicas de imagem com segunda harmónica. Parte sempre para a avaliação, nomeadamente das funções globais, de funções geométricas, que a ressonância não precisa, dada a sua cobertura tridimensional dos ventrículos, tanto em termos de dimensões como também de massa, que é importantíssimo para decidirmos algumas coisas em algumas miocardiopatias. E por outro lado, e aqui muito importante, e já focado pelo Dr. Prazade, a importância da caracterização tissular que a ressonância magnética cardíaca permite. E, portanto, tem emergido como uma alternativa e às vezes como um protagonista principal na avaliação dos doentes com insuficiência cardíaca. Portanto, eu falarei em primeiro lugar da avaliação das dimensões e função ventriculares, da ajuda que a ressonância magnética cardíaca dá para encontrarmos a etiologia da insuficiência cardíaca, a avaliação da viabilidade, a decisão de implantação de CRTs ou de CDIs e, portanto, como proposto pelos coordenadores do programa, quando usar e quais as limitações da ressonância magnética cardíaca neste contexto. Começando pela função ventricular, já aqui foi dito que é um determinante major do prognóstico e para decisões em termos terapêuticos, quer do ponto de vista de implantação de um cardioversor desfibrilador, para implantação de terapêutica de ressincronização cardíaca, portanto existem cut-offs definidos nas guidelines para a utilização destes devices que dependem de uma avaliação correta, o mais correta possível da função ventricular, mas também, por exemplo, no seguimento de doentes com valvulopatias, em que a valvulopatia pode ser a etiologia de insuficiência cardíaca, ou na utilização de determinados fármacos também para a terapêutica destes doentes. E, por outro lado, a questão já aqui também focada da função ventricular direita, em que a ressonância tem uma vantagem óbvia na correta visualização do ventrículo direito, que é também aqui um fator prognóstico importante, quer seja ou não o principal envolvido na insuficiência cardíaca. Em termos de função ventricular, aquilo que utilizamos são sequências ditas de Steady State Free Precession, que são o gold standard neste momento em termos da técnica de ressonância, sem entrar em detalhes técnicos, para a avaliação da função global, segmentar, ventrículo esquerdo e o direito, para avaliar volumes e para avaliar massas, conseguindo uma avaliação em todos os planos possíveis, com uma excelente resolução temporal e espacial, com uma definição do endocárdio ótima, sem qualquer utilização, como as pessoas que estão habituadas à ressonância sabem, talvez algumas das outras não, sem qualquer utilização de contraste, independente das funções geométricas, como eu já disse, e com medições. Isto é importantíssimo quando falamos na questão dos CRTs, dos CDIs, quando falamos em seguimento de doentes com valvulopatias, em que temos que fazer decisões difíceis, e difíceis do ponto de vista do doente e também difíceis do ponto de vista económico e cada vez mais. E à medida que vão existindo mais devices e mais indicações, mais vai ser importante arranjarmos soluções, eventualmente através da imagem não invasiva, para fazermos uma triagem correta dos doentes que de facto têm indicação para a implementação dos devices, ou no caso das valvulopatias, para serem operados, evidentemente. Portanto, isto é o tipo de imagem que conseguimos com a ressonância magnética cardíaca, um caso óbvio de má função ventricular esquerda e de dilatação da cavidade ventricular esquerda, 4 câmaras, um eixo curto e 3 câmaras, muito semelhante àquilo que vemos com a ecocardiografia,
em que, para além da má função, também é logo óbvio, ao olho nu, mesmo sem medições mais quantitativas, que existe aqui uma desincronia mecânica. Do ponto de vista da disfunção diastólica, que é importantíssimo e também já foi aqui focada, porque representa cerca de 50%, como se sabe, do total de doentes que se apresentam com insuficiência cardíaca, com um prognóstico semelhante aos doentes com disfunção sistólica, mas aqui, de facto, a ecocardiografia tem um papel preponderante, para além de ser o exame de primeira linha, muitas vezes, do ponto de vista da função diastólica, dá-nos toda a informação que precisamos, ainda mais utilizando o Doppler decidular, mais ainda com as novas técnicas de strain e de visualização da deformação ou quantificação da deformação do miocárdio e, portanto, é a técnica de imagem preferida. Houve alguns estudos relativamente pequenos em termos de dimensões doentes que encontraram uma boa correlação, no entanto, entre a avaliação feita por ressonância de parâmetros muito semelhantes, nomeadamente com o enchimento ventricular esquerdo e avaliando também a velocidade do miocárdio através de determinado tipo de sequências, mas sempre muito importante, e aqui o eco, pela flexibilidade com que nos permite colocar a amostra à entrada do ventrículo esquerdo, de facto ganha alguma vantagem, porque é preciso muito cuidado. A excursão mitral tem uma amplitude muito grande, e essa amplitude grande da excursão da mitral pode colocar aqui a ressonância magnética em alguma desvantagem, embora existam sequências mais recentes, e nomeadamente um trabalho recentíssimo publicado com um tracking do anel da mitral e que permitia eventualmente obviar esta desvantagem, mas aqui a ecocardiografia é dominante. No entanto, queria chamar a atenção que a grande importância da ressonância magnética cardíaca na disfunção diastólica e nos doentes que têm disfunção diastólica como causa dos seus sintomas, e que aqui largamente, ultrapassando a eco, é a tal questão da caracterização tecidular e nomeadamente da fibrose. Sabemos hoje que não existe só um tipo de fibrose, e isto é particularmente importante com o ganho de protagonismo em termos da ressonância na avaliação da chamada fibrose intersticial, com o aparecimento de algumas novas sequências, nomeadamente de T1 mapping, que tem surgido mais recentemente. A função ventricular direita, que nem sempre é assim tão obviamente comprometida como num dos nossos doentes da unidade de hipertensão pulmonar, com uma óbvia hipertrofia das paredes do ventrículo direito e uma óbvia disfunção ventricular, quase não dando lugar para o enchimento ventricular esquerdo, mas também alterações mais subtis, nomeadamente no contexto de displasia ritmogénica do ventrículo direito, pode a ressonância magnética ter um papel fundamental. Portanto, isto em termos de função ventricular. Em termos de causa, aquilo que queremos saber no primeiro passo é essencialmente se o doente tem uma etiologia isquémica ou não isquémica, e dentro das não isquémicas, a ressonância já foi aqui largamente falada como tendo um papel preponderante na avaliação das miocardiopatias, também de algumas valvulopatias, e nomeadamente no reflexo que essas valvulopatias têm no primeiro item, portanto na função ventricular, e depois permite também a exclusão de doença pericárdica, que é já uma indicação, digamos, mais antiga ou mais clássica da ressonância magnética. Esta tabela já foi aqui mostrada e eu destacaria este conjunto de causas como aquelas em que a ressonância tem um papel preponderante, podendo, a partir da identificação das causas, permitir o melhoramento do prognóstico através do tratamento dirigido e o mais correto possível destes doentes, que sabemos que é essencial para melhorar a morbimortalidade neste contexto. Portanto, à cabeça a doença coronária e o permitir-nos distinguir se é ou não doença coronária, e não sendo portanto, a correta avaliação que nos permite, nomeadamente nas miocardiopatias, em que algumas doenças infiltrativas também poderiam ser incluídas segundo as guidelines de miocardiopatias, mas que nesta tabela aparecem em separado. Faltam aqui as válvulas, que também são, obviamente, importantíssimas. E, portanto, perante um doente que nos surge com este tipo de imagem, com uma péssima função ventricular esquerda, uma insuficiência mitral, pelo menos, será moderada e também um movimento desincronizado em termos de paredes do ventrículo esquerdo, a primeira pergunta importantíssima é se ou não uma etiologia isquémica. Porque a doença coronária está associada a mau prognóstico e porque podemos fazer alguma coisa revascularizando, implementando medidas de prevenção secundária, e, portanto, aqui a tal imagem tecidular, nomeadamente através do gadelínio, é essencial para fazer esta distinção. A imagem clássica, e que já foi aqui mostrada, embora com outra formulação pelo Dr. Prazade, na importância que o padrão do gadelínio e do realce tardio tem para distinguirmos patologia isquémica de não isquémica,
e, portanto, a patologia isquémica apresentando um realce subendocárdico ou transmural versus vários padrões possíveis na patologia não isquémica e que nos permitem caracterizar mais adequadamente determinado tipo de miocardiopatias e, portanto, encontrarmos aqui qual é a etiologia das miocardiopatias. Eu desenvolverei mais a patologia isquémica, uma vez que as miocardiopatias já foram aqui amplamente focadas, e começando por um trabalho seminal da equipa de Wagner, que estabelecia uma correlação ótima entre padrão de realce tardio e a anatomopatologia em doentes com infarto, permitindo mostrar que, por comparação com SPECT, tanto no modelo animal como no humano, existia uma discrepância clara e flagrante entre a capacidade de detecção, nomeadamente de infartos subendocárdicos, e entre a ressonância magnética cardíaca e o SPECT, e, portanto, este foi um trabalho essencial nesta área. Depois, em termos de importância prognóstica, qual a importância que a detecção deste gadolinho tem para o prognóstico destes doentes, claramente demonstrado no trabalho fundamental de Kwong, da equipe de Harvard, de 2006, e, portanto, entrando, sendo isquémico, no tema da viabilidade. A viabilidade importantíssima, uma vez que a vascularização leva à melhoria da função ventricular, aos sintomas e à sobrevida, e aqui os trabalhos fundamentais que a ressonância, que demonstram a importância da ressonância neste contexto, correlacionando a percentagem de realce tardio da parede com a recuperação de contractilidade e de função dos segmentos envolvidos. Algumas dúvidas nestes territórios intermédios, entre os 25% e 75%, em que a dopamina pode ter aqui um papel importante, e aqui entramos num tipo de avaliação semelhante àquilo que se consegue com a ECO. Isto foi reproduzido noutros trabalhos, e o mais recente, o grupo de Oxford, que mostra esta curva ROC interessantíssima, que eu penso que resolve um pouco a dúvida, quando às vezes nos perguntamos se são os 50% ou os 75%, ou pelo menos ajuda a resolver, em que o comportamento com um cut-off de 50%, em termos de curva ROC, é claramente superior aos 75%. Portanto, em termos de espessura da parede ocupada por este realce tardio. No contexto de infarto agudo de miocárdio, achados muito semelhantes, publicados já em 2001, reproduzidos em vários trabalhos, e aqui também a importância do no reflow mostrado por ressonância, quer nas chamadas sequências de realce precoce, quer nas mesmas sequências de realce tardio, e depois estudos demonstrando que este no reflow é um preditor potente, independente de não viabilidade, de rimão de ligando verso e de eventos major no seguimento do infarto agudo de miocárdio. Dentro da caracterização tecidular, também o T2, permitindo identificar edema, e através da diferença entre a área ocupada pelo edema e a área de realce tardio, a chamada área em risco do miocárdio, que permitiu, ou que se permite ser eventualmente salva por uma revascularização atempada. Portanto, o exemplo. Já tem 14 minutos? Não, tem 1 minuto. Okay. E alguma tolerância, como os palestrantes anteriores, ou nem por isso? 1 minuto e 25 segundos. Ok. Portanto, um doente com um claro compromisso da função a nível apical, uma acinésia apical e uma clara diminuição da espessura das paredes a este nível, com um realce tardio transmural a nível apical, portanto um padrão tipicamente isquémico. Neste contexto, e aqui a ressonância pode ser fundamental, porque às vezes este tipo de situação nos escapa no eco, particularmente com trombos de dimensões mais reduzidas, e em que o realce tardio permite distinguir a zona da parede, da cicatriz, da imagem do trombo, que já ali se visualizava, mas podia deixar algumas dúvidas. A perfusão por ressonância magnética cardíaca, e muito rapidamente também nos ajuda a fazer algumas decisões. Em alguns países já é utilizada correntemente para tomar decisões neste campo, e a imagem preferida para as pessoas que se dedicam à cardiologia nuclear, do MR Impact, que saiu em 2008, e até agora, na verdade, mas embora seja o único, é um estudo importantíssimo, multicêntrico, com vários equipamentos diferentes, e que mostrou pelo menos uma capacidade semelhante para o diagnóstico de doença coronária funcionalmente significativa. As cardiomiopatias posso acelerar, uma vez já foi aqui focada. Portanto, só chamar a atenção que as guidelines partem da caracterização fenotípica, e é por enquanto por aí que atacamos, entre aspas, estes doentes em termos do seu management. O estudo importantíssimo do grupo de Royal Brompton, que já aqui também foi falado, e que mostrou que alguns dos doentes com realce endocárdico se encontravam dentro de doentes que eram considerados não isquémicos porque tinham a coronariografia normal, e, portanto, só a coronariografia pode enganar.
a importância prognóstica do achado do realce tardio, por este grupo e reproduzido depois noutros trabalhos, e talvez o trabalho mais recente, quer com doentes com doença coronária, quer mostrando doença coronária e não coronária, mostrando claramente uma diminuição ou um número significativamente inferior de eventos nestes doentes quando não apresentam realce tardio. Um caso de um doente do nosso centro com miocardiopatia dilatada não isquémica e sem realce tardio. Um exemplo de sarcoidose com um padrão de realce tardio exuberantíssimo e bastante impressionante. Também mostra aqui derrame pericárdico e uma péssima função ventricular esquerda com dilatação ventricular. A questão da miocardite, já aqui falada, e um dos nossos casos, quer através da caracterização tissular de T2 por edema, quer o realce tardio subepicárdico. Outro caso em que o realce tardio, sendo miocardite, era septal e é outra das localizações possíveis. E, portanto, vemos claramente aqui um compromisso da contractilidade precisamente no território afetado, que é também um achado que nem sempre é possível encontrar. Extrema importância na caracterização de miocardiopatia hipertrófica, particularmente em regiões em que o eco não visualiza tão bem, parede infralateral, a apical, e depois a caracterização tissular com o realce tardio, que começa aqui nestes doentes a emergir como também importantíssimo. Um caso típico, um caso de miocardiopatia hipertrófica apical que tinha deixado dúvida no eco, também seguido na nossa unidade de miocardiopatias e que a ressonância ajudou a fazer o diagnóstico, e um caso de fase de burnout, portanto a fase em que alguns doentes com miocardiopatia hipertrófica, 5 a 10% chegam, em que existe um compromisso sistólico, como podemos ver aqui nesta imagem de 4 câmaras ou de eixo curto. O doente também apresentava realce tardio a nível septal. 2 trabalhos fundamentais em termos prognósticos nestes doentes, e semelhante àquilo que já tinha sido encontrado para a miocardiopatia dilatada, mostrando claramente uma diferença de mortalidade total e mortalidade cardíaca entre os doentes com e sem realce tardio. E, por outro lado, e também reproduzido num outro estudo, este também mostrado pelo Dr. Prazade, exatamente com o mesmo tipo de achados, o tipo de doentes é ligeiramente diferente, e a importância aqui deste estudo é nomeadamente o facto da grande maioria serem assintomáticos ou apenas apresentarem sintomas ligeiros, e isto é um aspecto muito importante. A correlação do realce tardio com diferentes estadios de insuficiência cardíaca, o exemplo do realce tardio da amiloidose, também noutro doente nosso, que nos permitiu fazer o diagnóstico diferencial entre amiloidose e miocardiopatia hipertrófica. E aqui um aspecto muito importante em relação a um facto que foi comentado há pouco pela professora Ana Almeida. Isto é uma revisão recentíssima e em que mostra a quantidade de patologias, embora por vezes numa patologia menor, numa percentagem menor de doentes que apresentam realce tardio fora do âmbito da miocardiopatia hipertrófica, e nomeadamente temos os doentes hipertensos. Não compactação. Ok, estou quase a terminar. A importância das valvulopatias, que não foram aqui faladas ainda do ponto de vista da ressonância, e que eu só deixo aqui este slide que mostra obviamente uma insuficiência aórtica importantíssima por dilatação da raiz, e que acabaria por comprometer obviamente a função ventricular. A exclusão de doença de pericárdio, portanto aqui imagens com um espessamento pericárdico óbvio, uma pericardite constritiva, e aqui uma pericardite efusiva ou constritiva, portanto noutra doente. Em termos de CRT e CDI, aceleraria então a parte da introdução. Já sabemos que o ECO procura achar aqui parâmetros para ajudar na decisão e encontrar a desincronia mecânica, a desincronia elétrica, mas em termos da contribuição que a ressonância pode dar, enquadra-se essencialmente no achado da cicatriz do miocárdio. Portanto, este trabalho já foi aqui mostrado, claramente doentes que não apresentam cicatriz respondem muito mais do que aqueles que apresentam. Um trabalho ainda mais recente e muito interessante mostra uma dispersão muito grande entre respondedores e não respondedores só com a duração do QRS. Aqui um parâmetro de desincronia mecânica por ressonância, permitindo estabelecer um cutoff muito mais claro, e também a percentagem total de cicatriz. Este estudo, com um número muito significativo de doentes, permite também
vermos que, de uma forma estatisticamente significativa, tanto a existência como a transmoralidade e a localização da cicatriz são fatores importantes de distinção eventual entre respondedores e não respondedores. Terão outros exemplos de doentes com patologia isquémica e só queria destacar também a importância que a ressonância pode vir a assumir, não só ao permitir a visualização da cicatriz, como também na anatomia das veias coronárias, importantíssima quando se implantam este tipo de terapêuticas, e penso que isto é um aspecto com bastante futuro, que no mesmo estudo permite avaliar as duas coisas, e portanto temos aqui um exemplo de um estudo piloto do centro do King's College, em que avaliam simultaneamente cicatriz e a anatomia de veias coronárias. Em relação ao CDI, só chamava a atenção para este estudo muito recente publicado neste mês, no JAC, e que sai já só exclusivamente da avaliação em termos prognósticos, distinguindo entre cicatriz ou não cicatriz, fibrose ou não fibrose, medindo a capacidade dessa fibrose prever terapêuticas de desfibrilação apropriada nos doentes com CDI implantados após esta avaliação com ressonância magnética cardíaca, e aqui permitindo também uma distinção que pode reforçar eventualmente a colocação da ressonância magnética nas guidelines. E portanto terminaria respondendo à pergunta quando usar. Obviamente, quando temos imagens tecnicamente limitadas pelo eco e queremos mais achados para decidir corretamente nestes doentes, quando existe informação discordante, quando queremos avaliação seriada, dada a grande repetibilidade desta técnica, quando queremos determinar a localização e a extensão, tanto no contexto agudo como crónico, isto pode ser importante em termos de área de risco e particularmente, como eu disse, na avaliação da viabilidade. Diferenciação, obviamente, entre isquémica e não isquémica, isto está estabelecido, ou de miocardiopatias específicas, menos estabelecido a precisar de estudos randomizados, multicêntricos, a avaliação tanto de desincronia, incluindo a caracterização de cicatriz, como a avaliação em termos de prognóstico, que nos pode permitir ajudar na implantação de CDIs.